From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there.
Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Hoje, nessa segunda-feira, uma manhã sensacional. O sol brilhando aqui no sul do estado. Que coisa boa, que bom começar a semana com um sol brilhante como esse. Mesmo que às vezes as coisas parecem não estar tão boas, mas quando a gente vê um sol desse brilhante, fica show de bola, né? Nos motiva. O sol é um grande motivador para que a gente consiga elevar a nossa autoestima, o nosso espírito e caminhar sempre. É bem verdade. Como é que é? Uma pessoa que me motiva mais é a lua. O Halley, de acordo com o Halley, quem motiva mais ele é a lua. Show de bola. Bom também. A chuva também, os agricultores, né? Os agricultores, por exemplo, quando está com o tempo meio seco, aliás, está um tempinho, não é bem, o sol permanece aí com bastante estabilidade, né? Tá firme. Os agricultores, na hora que bate a chuvinha, bate palmas, fico feliz da vida. Então é bom para todo mundo. Tem alguém aí? Vamos lá então. Luísa Silviana, muito bom dia, que começamos uma semana recheada de muita paz. Opa, muito bom dia, que começamos uma semana recheada de muita paz. É isso mesmo, Heloísa, isso mesmo. Que bom tê-la conosco nessa segunda-feira e já com esse ânimo, né? Com essa autoestima, com essa coisa boa, com essa energia positiva. Que show de bola. Tem mais alguém aí? Adriana Jacques. Adriana Jacques, bom dia, muito obrigado pela sintonia. Janice Goulart Feliciano. Janice Goulart Feliciano, que bom tê-la conosco. Salete Rosa. Salete Rosa, novamente, muito obrigado pela atenção. Inácio de la Vedova. Inácio de la Vedova, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Eduardo Sartor Golo. Eduardo Sartor Golo, seja bem-vindo aqui no nosso canal também, um grande abraço. Mano Brown. Mano Brown, Supermercado do Salvan, grande abraço, mano. Ediane Porto. Ediane Porto, presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Morro da Fumaça, que alegria recebê-lo aqui novamente no nosso canal. Benoni Gomes. Benoni Gomes, que bom tê-lo conosco. Flávio Pereira. Flávio, sempre bem-vindo aqui no nosso canal. O vídeo dele já está no YouTube. O vídeo aí do Flávio já está no YouTube aí para todo mundo assistir, tá bom? Do último programa aí no YouTube TV RSU, tá certo? Nivaldo Dutra. Nivaldo Dutra, que alegria em recebê-lo. Caetano Almeida. Caetano Almeida, todo o pessoal aí da Caetano Almeida, um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela sintonia. Gente, só para registrar, fazer um registro aqui, iniciando o nosso programa. Hoje nós vamos falar de coisas positivas. Coisas boas nós falamos sempre. Às vezes as notícias que nós abordamos aqui, às vezes não são tão favoráveis a determinadas pessoas. Por quê? Nós vivemos aqui num mundo de pessoas que pensam diferentes. Mesmo nós termos sido projetados com o mesmo modelo de uma mesma fábrica, né? Essa fábrica universal criada por Deus, pelo universo, seja lá qual o nome que você dê aí, nós somos o modelo. Mas veja só, nós somos o modelo, mas cada modelo desse, vamos colocar aqui, cada manequim com um jeito diferente, né? Não é toda aquela... não são todos gêmeos, não, né? Então, nós somos pessoas que viemos de uma mesma proposta, de uma mesma fabricação, no entanto, com
pensamento, sentimento diferente, né? Mas isso é ruim? Claro que não, isso é muito bom, nós pensamos diferente, e de repente você aí tem uma ideia e eu tenho outra, podemos até não nos afinar a princípio, mas daqui a pouco surge uma outra ideia que nós vamos, que vai dar certo. Por isso que é importante nós não sermos preconceituosos, eliminar da nossa vida o preconceito, a ranzinza, né, que está muitas vezes dentro da gente, essa raiva, esse ódio que muitas pessoas têm, porque outros pensam diferentes. Não é assim que é para acontecer. Nós somos seres diferentes, vivemos... Quem já não brincou aí de quebra-cabeça? Quem não já brincou? Eu lembro quando era pequeno, quando era criança, eu era louco para ganhar um quebra-cabeça daquele colorido bonito, né? Aquele que tinha um triângulo. A gente repetia diversas vezes, milhares de vezes, montava ele, desmontava, montava e desmontava, mas já sabia de cor as pedras, os quadradinhos, as peças. E nós aqui na Terra, nós somos como um quebra-cabeça. Um pensa diferente, outro pensa diferente. Algumas ideias a gente não consegue convergir, mas outras a gente já se afina. Por isso que eu não posso tratar você com indiferença. Você com maldade, com arrogância, com ignorância, né? Com raiva, com ódio, com preconceito. Eu preciso tratar você com o respeito que você merece. Você precisa me tratar com o respeito que eu mereço. Por quê? Porque, vê só, por exemplo, aqui na política de Morro da Fumaça, só um exemplo, né? Nós vimos aí no passado pessoas que eram capazes de se matar com garfo e faca, gente. O ódio que um tinha do outro. Por quê? Porque um não concordava com a ideia de outro, estava em partido diferente, pensava diferente. Mas quando um daqui vai para aquele mesmo partido, começa a participar do mesmo grupo, já andam abraçados. Ou, mas aquele pessoal lá que era do partido tal, agora foi para a campanha com o partido tal, como? Eu vou dizer por quê. Porque afinaram-se as ideias. Começaram a pensar da mesma forma. Antes não pensavam, mas agora pensam. É bem verdade que tem pessoas que usam da política para fazer sacanagem. Porque eu tenho que concordar com a sua forma de fazer política, que se eu achar que é viável e que vai beneficiar a sociedade, é isso que é fazer política. Claro que eu tenho a minha política interna, de fazer a minha política familiar, que aí sim é uma coisa particular, não é? Aí eu não posso me envolver na sua família, você não pode se envolver na minha, a não ser que eu peça a sua ajuda, a não ser que você me peça ajuda, aí é uma outra coisa, é uma outra história. Né? Mas a questão, só para falar sobre essa conjuntura humana aqui na Terra, o ser humano é assim, Morro da Fumaça, e aí na sua cidade, em qualquer lugar do planeta, muitas pessoas que se brigavam, tinham ódio, raiva um do outro, desejavam inclusive a morte, como eu ouvi propriamente a pessoa dizer que lá tem que morrer para poder melhorar a política aqui na nossa cidade. E de repente estão abraçados. Vê só que tantas bobagens foram ditas? Você viu que tanta bobagem, sentir ódio, sentir raiva, sentir angústia, sentir pavor, ser preconceituoso? De nada resolveu, de nada adiantou. Pelo contrário, muitos aí dessas pessoas que defendem uma ideia que não muda nunca, eles estão morrendo de raiva, mas tem que aceitar, não tem jeito, né? Não tem jeito. O que não se deve é se unir para promover a desordem e a desgraça. Eu não acho que na política eu posso ter um pensamento agora e daqui a pouco outro. Eu tenho que ter uma ideologia e posso até aceitar pontos que você, né, que nós podemos entrar em concordância. O que eu não posso é estar mudando de personalidade, como muita gente faz. Aí acaba conosco, né? Aí acaba com a forma de fazer política sadia que nós todos pensamos que deve ter, que nós acreditamos. Mas nós temos que ser respeitosos mesmo assim. Eu preciso respeitar você com a sua opinião.
e você precisa me respeitar com a minha opinião. E assim nós vamos fazer política, nós vamos viver em sociedade, assim nós vamos fazer comunidade, assim nós vamos viver aqui na Terra. Ora, você pensou diferente. Qual o problema de pensar diferente? Ah, Beto, mas ele não concordou com a tua ideia. E qual é o problema dele não concordar com a minha ideia? Eu também não concordo com a dele, com algumas ideias dele. Só que tem algumas que nós concordamos. O que a gente precisa fazer, quando eu não concordo com algumas ideias, por exemplo, quando você pertence a uma sigla, alguma coisa, não concordo com a ideia do outro. Mas tem coisas que são boas que você e eu precisamos concordar, e não há como abrir mão disso. Porque são princípios de verdade. A verdade precisa imperar. A verdade precisa estar acima de qualquer coisa. E principalmente na forma de viver em comunidade, que aí passa pelo setor político comunitário, político partidário, a conjuntura estrutural do município, do Estado, do Brasil. Não tem jeito, tem que ser. Né? É o modelo que se apresenta e não tem outro a curto prazo, não se vê outro modelo a curto prazo. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós vivemos num mundo onde todos pensam diferente, que bom que é assim, e as ideias nós vamos afinando. Então, para você, que de repente, para mim, para qualquer pessoa, quando nós podemos discordar até em lados diferentes de determinadas ações na cidade, no Brasil, mas na hora que existe uma verdade que tocou a minha consciência que é verdade, seria, mais uma vez, ignorância, preconceito, e seja lá o nome que podemos dizer para isso, maldade, não concordar só porque eu não gosto, não concordei, o cara não concordou com a minha ideia, eu não concordo com a dele. Ou eu não concordo com aquela ideia porque eu sou partidário, eu não concordo com aquela ideia porque eu sou religioso, eu não concordo com aquela ideia porque eu sou do Sul, eu não concordo com aquela ideia porque eu sou do Norte, do Nordeste, e aí a ideia vem lá do... Gente, hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Nós vivemos num momento da sociedade onde nós precisamos nos unir nas causas que são comunitárias. Outras causas particulares, cada um leva a sua, mas as causas comunitárias precisamos nos unir. Nós precisamos ser municipalistas, nós precisamos ser estadistas, nós precisamos ser nacionalistas. E nós precisamos ser bairristas. Defendendo cada momento, cada situação no seu momento certo. O meu bairro, eu preciso defender o meu bairro. Eu preciso defender, nós precisamos defender quem mora, por exemplo, num determinado bairro, ele precisa defender aquela comunidade com unhas e dentes. A outra comunidade que defenda lá. Não podemos interferir. Ah, por que só o meu bairro não tem e o outro lá tem? Isso não deve ser colocado dessa forma. Ah, por que o outro? Certamente o outro bairro tem porque tem alguém lá lutando pelo outro bairro. Não é verdade? Aí o meu não tem. Por que o meu não tem? Não é eu dizer para os administradores, ô prefeito, por que vocês só fazem lá? Vereador, por que vocês só fazem lá? Eu, particularmente. Não. Qual é a melhor forma de fazer? Chame reunião, conversa e diz assim, olha, queremos aqui. Não precisa nem dizer que o outro tem e esse não tem. Simplesmente nós dissemos que queremos as melhorias para essa comunidade. Porque se eu começar a ficar jogando, aí eu vou estar sempre jogando responsabilidade para o outro. Eu quero saber o que falta no meu bairro. O outro, aquela comunidade lá que lute pelo bairro deles. Entendeu? Se precisar de ajuda, até vamos ajudar. Não tem nenhum problema. Se não nos chamar, não vamos. Vamos resolver o problema do nosso bairro. Assim é do nosso município. Ora, vamos lutar pelo nosso município. Vamos trazer os recursos, vamos melhorar o nosso município. Independente de quem está no governo no momento, se é prefeito A, B ou C, vamos trabalhar as causas que são boas e vamos divergir, vamos discutir as causas que não estão sendo legais na cidade, não estão sendo boas, não estão sendo proveitosas, né? Não estão de acordo com a necessidade do município, vamos discutir. É bem verdade que os promotores, os promotores da política, os dirigentes municipais têm esse compromisso de chamar a sociedade para discutir.
Não se vê. São raros os momentos onde um prefeito ou a Câmara de Vereadores vá nas comunidades e promovam debates. Beto, mas a Câmara não pode sair aqui de dentro da sessão. Não precisa. Convoca todos os vereadores, faz uma reunião separada numa comunidade. Não vai lá para defender causas, vão lá para ouvir o povo. Vão lá para ouvir o povo, conversa com a liderança para fazer para conduzir bem a reunião, para fazer uma reunião bem proveitosa, né? Bem discutida em fatos, discutindo melhorias, progresso. A Câmara de Vereadores tem essa responsabilidade. Os vereadores têm essa, não precisa fazer separado. Muitos vereadores não fazem, sabe por quê? Porque acham que o outro vai levar vantagem a alguma coisa. Mas quem pensa assim usa da maior ignorância do mundo. Os vereadores, e aí quero até uma proposta aí para a Câmara de Vereadores, não é fazer Câmara de Vereadores itinerantes, mas propor aí para o presidente da Câmara, Miguel Zacarão Darotti, que hoje é o presidente da Câmara, para que convoque os vereadores, vá numa comunidade, convide a comunidade, algumas lideranças, faz uma reunião prévia com as lideranças, depois fazer com a comunidade. Os vereadores lá, para que a liderança contenha também o pessoal da comunidade, para não desviar do assunto, propor 2, 3 pontos de pauta para apresentar proposta. Não é nem para discutir, para apresentar proposta para a Câmara de Vereadores, depois ter pauta na Câmara para discutir. O que é prioridade na comunidade? Começa fazendo uma comunidade, depois na outra, certamente vai ter um resultado fabuloso, porque a comunidade vai se sentir sujeita da história, não vai ficar só na crítica, ela vai se sentir responsável de querer ajudar o município. Né? Assim, é o governo municipal também, fazer reuniões para ouvir, não para ir lá dizer, claro, pega um espaço para dizer o que está sendo feito, né? Pega lá um espaço, até porque muitas vezes a comunidade não tem esse conhecimento, mas é importante que um gestor municipal leva lá seus secretários, faz uma conversa com a comunidade, ou então vai lá para ouvir a comunidade. Vai ter gente que não vai falar bem do governo, vai ter gente que vai falar bem, então aproveita. Mas aí é que está o segredo da coisa. Porque a comunidade, quando uma pessoa só falar mal do governo, de um determinado ponto, de uma determinada ala de um governo, é uma coisa. Agora, quando tem muita gente falando, está na hora dos governos sair dos seus gabinetes e ir até o povo para saber. Para ir até o povo para saber. Ser igual aquele rei inteligente. Um dia desse, o rei rodeado de puxa-sacos, um rei rodeado de puxa-sacos, e ele ouvia, quando passava nas ruas, ouvia os murmúrios das pessoas em grupinhos conversando aqui e acolá. E ele começou a desconfiar, perguntava para os súditos, né, para os seguidores dele, para os súditos, pelos os departamentos do reinado dele, o que estava acontecendo. E todo mundo, não, meu rei, está tudo certo, está tudo mil maravilha. Mas ele pensava, mas como que está tudo mil maravilha se quando eu passo eu vejo reclames daqui, murmúrios dali, murmúrios de lá, as pessoas me olham, mas não me falam. Deu alguma coisa errada. Chamou novamente o grupo e disse, meus súditos, o que está acontecendo? Está tudo certo lá fora? O povo está feliz com o meu governo, com o nosso governo? Ô, meu rei, está tudo certo, não se incomoda, o povo é assim mesmo, tem um aqui outro lá, mas está tudo certo, todo mundo aplaude. Bando de puxa-saco em volta do rei, mas o rei começou a desconfiar. Bom, não é isso que eu estou sentindo. Então, o que é que o rei fez? Ele se vestiu como se fosse uma pessoa comum e entrou dentro das conversas do povo. Mudou seu visual, colocou uma veste diferente e começou a se enturmar para ouvir o que é que o povo estava falando. O que é que o povo estava dizendo do governo dele. Só que ele ouvia, era coisa ruim do governo dele. Coisa ruim aqui, coisa ruim lá, coisa ruim lá, coisa... As pessoas não estavam felizes com o governo. Só que ele tinha um bando de puxa-saco em volta para garantir ali as suas vagas ali ao lado
as suas arregalias, diziam que o governo estava bom, que estava tudo certo. Mas ele foi mais esperto, ele não acreditou. Ele até acreditou, porque as pessoas de confiança na primeira vez, mas ele viu que tinha algo diferente, que as coisas não estavam assim. Então, ele mudou, tirou a sua veste de rei e vestiu sua veste de um trabalhador comum daquela época, se envolveu no meio, então, da comunidade para saber o que estava acontecendo. E aí ele descobriu que não estava nada bem. Colheu as ideias, viu que a comunidade mais queria, porque o governo podia fazer, só não fazia porque achava que estava tudo certo. Né? Então ele voltou, chamou todo aquele grupo e dispensou todo mundo. Mandou todo mundo embora. Todo mundo embora e construiu um novo conselho e começou a administrar com as ideias do povo. Gente, nós estamos vendo muito administradores por aí ouvindo a cúpula de puxa-sacos em volta. Não vai atrás disso. Não, uma coisinha aqui. Não, é só um incêndiozinho lá. Não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, meu rei. Tá tudo certo, meu rei. E aí, quando o governo vê, quando o prefeito vê, quando o presidente da Câmara vê, quando o governador vê, quando o presidente da República vê, a vaca já foi pro brejo. E depois, para recuperar, gente, depois de criar uma marca negativa de um governo, gente, nem com rio de dinheiro volta atrás. Tivemos exemplo aqui em Morro da Fumaça. Prefeitos que não se envolveram com o povo, não discutiram com o povo, tiveram um mandato só. É importante que os governos, aqui nessa cidade, na sua, em qualquer cidade, é importante que os gestores públicos ouçam a voz do povo. Cuidado com os puxa-sacos que os cercam. Esses estão ali para garantir, a maioria deles para garantir o seu cargo. O resto é bobagem. Então é importante ouvi-los, é importante discutir com os gestores das diversas pastas de um governo, é importante, mais importante ir lá fazer as reuniões comunitárias, porque pelo menos, se errar, vai errar menos. Se errar, vai errar com o povo. Ora, quando eu erro com o povo, eles também assumem esse compromisso, porque eles também erraram. Assinar compromissos comunitários. E é dessa forma que deve acontecer. Igualmente, a comunidade tem que chamar os seus governantes, porque os seus governantes também não são adivinhos. Então, é essa a mensagem de hoje, para a gente viver bem, para a gente viver viver trabalhando, discutindo essa conjuntura política local, principalmente aqui no município, ou entender um pouquinho essas conjunturas, seja na área da saúde, da educação, da cultura, enfim, da infraestrutura, seja a nível federal, estadual, municipal, local, no seu bairro. É importante que nós passamos a entender um pouco isso. Fazer política é isso. Sem raiva, sem ódio, sem ranço. Sem raiva, sem ódio, sem ranço. Chega de preconceito. Chega de ódio, chega de raiva, chega de ranço. Ninguém pode dizer nada contra um partido ou um candidato que você defende, você já fica aí tudo uriçado. A pessoa já não prestou mais. Ou falou alguma coisa para mim, você já não presta mais. Temos que parar com essa ignorância. A ignorância é a maior maldição que um ser humano possa ter. E nós carregamos isso conosco e nós temos que eliminá-la aos poucos. Que a nossa ignorância seja a menor possível, para a gente poder viver bem. Tá certo, gente? Que bom tê-los todos conosco. Tem mais alguém aí? Vamos lá, então? Cira Graça, que bom tê-la conosco. Muito obrigado. Juliano Cardoso, que bom recebê-lo aqui no nosso canal. Ô, Jucinei Bernardo, bom dia, um abraço. Todo mundo aí bem aí na esplanada? Grande abraço para você. O vídeo não ficou pronto, já essa semana fica pronto aí. Tá dando um trabalhinho para a gente arrumar tudo isso. Andressa Machado, um grande abraço.
Alex Garcia, TV Sul Garopaba, um grande abraço. Hoje tem programa Fecha Conta e Passa Régua, sensacional, às 8 da noite ao vivo. Adriana Campos, bom dia. Adelina Marinheiro, que bom recebê-la. E Everson Policarpo. Muito obrigado pela sintonia de todos vocês. Gente, hoje é o dia D. Mas dia D de quê? Hoje é dia D, o dia oficial da vacinação contra a gripe. Opa! Já chegou alguém, Rália? Não, né? Não, é isso. Hoje é dia nacional da vacinação contra a gripe. Isso mesmo. Ah, Beto, mas eu não vou fazer. Bom, é opção sua fazer a vacina, né? Ou não. Eu vou fazer. Claro que eu vou fazer. Eu já posso fazer. Eu não tenho a idade, mas eu tenho aqui alguns pontos aí que me credencia a fazer parte desse grupo. Claro que vou fazer a vacina. Vou fazer a vacina, faço já desde o segundo ano que iniciou a vacina. Para mim, é show de bola. Para mim faz um efeito show de bola, muito bom. Eu não sei se é porque eu estou sempre com um espírito elevado, estou sempre de bem com a vida, que, olha, se daqui a pouco me fazer injeção na testa, eu vou ficar bem a mesma coisa. Mas a vacina, para mim, eu faço sem nenhum problema. A Luzia, que também trabalha na unidade, esse pessoal também tem direitos, trabalhadores das unidades de saúde, né, que trabalham com o público, também faz todo ano, então, maravilha. Então, não tem nenhum problema. Eu conheço muitas pessoas que fazem vacina e 99% dá tudo certo. Uma ou outra já ouvi reclamar, falar da vacina, né? Falar da vacina que, eu fiz a vacina e deu gripe, a mesma coisa, fiquei com gripe, fiquei gripado. Aí uma outra pessoa disse, não, eu tô com gripe, mas não faço vacina. Você viu? Se ela fez a vacina, se ela não fez, gripou. Eu conheci de uma senhora que ela quase morreu no fundo da cama, apiançada. Eu disse, mas a senhora falou para mim que não faz vacina. O Chambeck tá aí agora? Vamos chamar. Já foi. Chambeck já foi. Grande abraço, Chambeck. Chegou aqui, já foi embora. Aí eu perguntei para essa senhora, mas a senhora disse que não fazia, nem que matasse, porque a vacina não resolvia nada. Sim, mas a senhora está nesse estado aí. Mas ela é tão teimosa, assim, eu morro, mas não faço. Eu não sei o que eu percebi, que ela morria de medo de fazer a vacina. Não era nem preconceito com a vacina, não era nem informações, não é que não fazia efeito, é que ela tinha medo de fazer vacina. Uma mulher com quase 70 anos, pelo amor de Deus. Vamos tomar jeito, gente. Vamos fazer a vacina. Fazer a vacina que é boa, assim, faz. Claro, tem algumas pessoas, vai lá, se informa se informa ali qual o tipo de reação que pode dar, você que nunca fez. Fazer a vacina. Eu faço, olha. Beto, mas depois nunca mais ficasse gripado. Não. Aconteceu alguns pequenos resfriados, mas acontece tão rápido. Parece que o vírus entra no corpo da gente, como a gente está protegendo, e ele vai embora. É assim que acontece, né? Assim que acontece. Então é muito rápido, dura um dia, no máximo 2 dias, com fraca intensidade, e vai embora. Uma maravilha. Show de bola, então. Hoje, dia D, todos indo até aos locais de vacinação, né, para que você possa, dessa forma, viver bem, ter uma vida mais distante desse problema, que é o problema da gripe, que mata muita gente, tá? Mata idosos, crianças, começa com uma gripe, daqui a pouco se estende para uma pneumonia, então é muito triste, gente. Às vezes quer dormir, não consegue, aí fica usando alguns produtos aí no nariz, aí que daqui a pouco vicia, complicadíssimo, né? Complicado. Pois bem, vamos então às datas comemorativas de hoje, Ralê? Temos hoje? Tem mais gente aí? Então, um grande abraço. Não chegou ninguém aqui atrás, né? Aqui no nosso estúdio, né? Adelina Marinheiro, bom dia. Adelina, claro, já conversamos com a Adelina ainda há pouco, né? Bom dia para você. Você Paulo Carpe também já conversamos, já mandamos um abraço ainda há pouquinho. Vamos então às datas comemorativas de hoje? Do dia 20? Foi no sábado?
Dia 21, gente, olha, toda segunda-feira a gente faz uma retrospectiva das datas comemorativas para que a gente não perca nenhuma data. Eu quero chegar no dia onde nós vamos chegar no São Gilberto. Diz que existe São Gilberto, eu não acredito, porque até hoje eu não conheço nenhum Gilberto Santo. Nenhum até hoje, nenhum. Mas dizem que tem, então vamos ver. De acordo com a Albertina, tem um São Gilberto. Vamos ver se tem. Até agora já faz quase um ano. Não apareceu nenhum São Gilberto aqui no nosso calendário das datas comemorativas e datas santificadas aí, né? São Gilberto, dia 4 de fevereiro? Oh, mas como é que nós não lemos aí o São Gilberto, dia 4 de fevereiro? Tem vários santos em data que não tem todos. Já passamos São Gilberto, tinha o São Gilberto. Leia aí o São Gilberto, vamos ver. Quem foi São Gilberto? Vamos aí. Ah? Não foi lido, não. Quero saber quem é São Gilberto aí. Não foi lido, não. Me lembro que não foi lido. Fundador dos Gilbertinos. O que eram os Gilbertinos? Uma ordem totalmente inglesa. Uma ordem totalmente inglesa da Igreja Católica, né? Igreja Católica, né? Vamos lá. Então o Ralho vai ler um pouquinho ali. Eu conheci Albertino, agora Gilbertino. Eu não lembro, nunca ouvi falar. Vamos lá, então. Bom dia, Ralho. Bom dia, Beto. Bom dia, nossos ouvintes. A história é muito grande, eu vou ler resumidamente. O São Gilberto é o decano dos santos ingleses. Ele foi o fundador da única ordem totalmente inglesa, tanto pela origem do seu nascimento quanto pela trajetória de sua vida sacerdotal. Gilberto era filho do nobre normando Juscelino, que se estabeleceu na Inglaterra depois de... Deixa eu virar aqui para minha câmera. Opa. Aí sim. Uhum. Prontinho. O São Gilberto é o decano dos santos ingleses. Ele foi fundador da única ordem totalmente inglesa, tanto pela ordem do seu nascimento, origem do seu nascimento, quanto pela trajetória de sua vida sacerdotal. Gilberto era filho do nobre normando Juscelino, que se estabeleceu na Inglaterra depois dela ter ficado sob o domínio de Guilherme, conquistador. A sua infância transcorreu toda ela nas propriedades paternas da cidade de Sempringham, onde ele nasceu em 1083. Lá, Gilberto iniciou seus estudos, concluídos depois em Paris. Então está aí. Esse aí foi o São Gilberto, um pouco dele, na verdade, né? Estamos aqui no dia 23 de abril, e o São Gilberto foi do dia 4 de fevereiro. Em 4 de fevereiro, lembrando que o nome dele é São Gilberto de Sempringham. Sempringham. São Gilberto de Sempringham, que foi o Sempringham, refere-se a onde ele foi isso aí. Lembrando que os vídeos dessa última quinta-feira, Aprendendo a Ser e Filosofando com Flávio Pereira, já estão no YouTube, então vocês podem acessá-lo. Podem acessar lá, darem uma chegada lá no site TVR Sul e acessarem os vídeos. Os programas do Beto Madeira também, na semana passada, também estão lá. E os do Bola Rolando também. Pois bem, vamos com essa câmera aqui então, Ralho. Vai pegar aqui, já estamos aqui com o Dr. Wilson Schambeck. Essa lá não pegou aqui? Vamos lá? Vamos lá, vamos ver essa câmera aqui. Isso. Ah, bom, essa aqui. Vamos lá. Agora sim. Pronto. Agora sim, bom, já mudamos aqui de cenário, né? Estávamos num cenário, já passamos para o outro, né? Segunda-feira nós fizemos essas coisas loucas aqui, mas está tudo certo. Nosso convidado aqui apareceu aqui e sempre contribuindo aqui com a TV Sul, Dr. Wilson Schambeck. Bom dia, doutor. Bom dia, Beto, bom dia, Ralho, bom dia aos ouvintes e telespectadores, né? Uma honra estar aqui, cercado aqui de vários quadros, vários cenários, né? À minha frente eu vejo o nosso colega Flávio Pereira aí, verdade. Médico e pesquisador aí. E também tem a nossa coach, né, que vem nas quintas à noite. Quinta-feira, Giane e a Lenise. Sempre que posso assisto. E o Volney bem também. O Volney bem, um grande abraço. Por mês aqui nas segundas-feiras também. Excelente profissional. E a TV Sul Garopaba lá com o Alex Garcia diariamente às 8 da noite. Com transportes, esportes, né? Com esporte. Esporte e notícia geral lá, fecha a conta e passa a régua. Nome forte, né? Nossa. Fecha a conta e passa a régua. Então, Wilson Schambeck, uma alegria recebê-lo aqui. A família, me sinto em casa aqui, ó. O Harry está dando um toque ali. Opa, vamos lá.
Ah, então nós só vamos continuar ali, já vamos com o doutor. Gostei do São Gilberto. Né? São Gilberto. Tem São Gilberto. Dia de Tiradentes, no sábado ainda, né? De Tiradentes, doutor Wilson. Sim, o patrono da odontologia brasileira. É isso aí. Ó, justamente. Dia do policial civil militar. Dia do têxtil, que tem a ver com tecido, claro. Da latinidade. O que é isso, da latinidade? União dos povos latinos e sua cultura. Opa! União dos povos latinos e sua cultura. Um conjunto. Uhum. Dia do metalúrgico. Dia do metalúrgico. Parabéns aí a todos os metalúrgicos também. Também a morte do Tancredo Neves. Ah, e hoje se reflete, dia 21, foi refletido a morte, então, de Tancredo Neves. Foi dia também de... Não, mas pode deixar, não. Aí é para segurar mesmo. Se tu tirar o café, vai cair tudo. Não pode tirar o café daí. Não, tira o café. Ali. Não vai dar. Dia de Santo Anselmo. Dia de Santo Anselmo. Dia de Santo Apolônio. Dia de Santo Apolônio. Isso, Wilson, faz a manobra aí. Agora sim, ó, agora ficou bom. Dia de São Conrado de Parzan. Dia de São Conrado de Parzan, isso mesmo. Domingo. Dia do descobrimento do Brasil. Vamos puxar essa cadeira mais para cá um pouquinho. Dia do Planeta Terra. Planeta Terra. Vamos tirar essa cadeira daqui. Isso. Agora sim. Comunidade Luso Brasileira. Luso Brasileira. Agora aparecemos aqui também no... Ontem também foi dia da aviação da caça. Dia da aviação da caça. De caça. E dia do agente de viagem. E dia do agente de viagem. Dia de ontem. E dia de hoje? E também foi nascimento do filósofo Immanuel Kant. Alemão? Immanuel Kant. Alemão? Alemão. Isso. Também foi o dia do São Soteiro. São Soteiro? Não São Soteiro. Não é solteiro, é Sotero? Sotero, eu acho. Ah, não é solteiro, é Sotero. Ele falou solteiro, eu falei, olha, que santo é esse? Dia de São Solteiro, não. Dia de São Solteiro. São Caio. São Caio. E hoje, Dia Mundial do Livro. Hoje, Dia Mundial do Livro. Parabéns, palmas para os livros e para os seus escritores. Dia Nacional do Choro. Dia Nacional do Choro. Ó, tem que pechinchar então. É. Dia da Educação dos Surdos. Dia da Educação dos Surdos. E Dia Mundial do Escoteiro. E Dia Mundial do Escoteiro. Dia de São Jorge. E Dia de São Jorge. Ó, Dia de São Jorge. São Jorge da Espada, né? O dragão. Da lua, dragão. Cavalo Branco. Dia de São Adalberto. Santo Adalberto. Isso. Morte do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Morte do escritor... Espanhol Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Também morte do outro famoso William Shakespeare. E William Shakespeare. De Romeu e Julieta. Aquele é o criador de Romeu e Julieta, né? Bacana. Fechou aí? Fechou aí, então tá. Doutor Wilson, começando segunda-feira, sempre é bom começar animado, né? Com certeza. E, estamos em família. Eu falava aqui do Flávio, da coach, do Vonei, e eu estava aqui no centro da cidade de Morro da Fumaça, para quem está em outra região, né? Sul, Santa Catarina. E a gente, poxa, onde é que eu vou hoje? Visitar quem? Não, vou lá no Beto, né? Que é uma família madeira muito simpática, né? E recebe muito bem a todos que aqui vêm. E o TVR Sul cada vez com mais sucesso, né? Em casa, ou às vezes também no tablet, como agora estamos ali sendo gravados ali, que vai para o nosso programa no sábado, né? Lá na Rádio Estação, o reprise dessa entrevista. É uma honra, né? Poder contribuir com a cultura, um pouco que a gente tem, enfim, mas sempre dialogando, buscando novas alternativas. E falamos aqui de tantas datas, né? Lembramos aqui que sábado foi feriado nacional de um inconfidente, de um brasileiro que sonhou com um país livre, né? Lá, há muito tempo atrás, e na época ele foi condenado como traidor, enforcado, esquartejado, e depois com a República foi elevado à questão de mártir, né? A sua data foi feriado nacional, e na odontologia é o patrono da odontologia, então ele como alferes e Tiradentes, né? Não é à toa que ele tinha esse nome. Ele, então, veio a ser patrono da nossa profissão. E por que eu cito Tiradentes? Porque é um país que precisa, temos na política ou em várias áreas, a carência de líderes, né?
E às vezes alguns líderes são apedrejados, e a história vai provar, talvez, como Tiradentes, ele e o seu grupo ficaram 3 anos na prisão. Ele foi o único condenado à morte. Os outros foram condenados ao exílio. E ele, como líder, foi à morte. Seu nome foi dado como infame, ou seja, se alguém dissesse que era parente de Tiradentes, a pessoa acho que tinha que se esconder, porque não era bem visto. E hoje a história mostra o contrário, né? Que é de fato um brasileiro, um patriota. E aconteceu isso no mundo todo, diversos exemplos, porque essa morte do Tiradentes, da forma que foi feita, esquartejado, da forma como foi feito, esquartejado. O Tiradentes, por que esquartejaram? Por que não só mataram? Não, porque eles queriam dar o exemplo, queriam amedrontar, queriam botar ele aos pedaços, apendurado em praça pública, para dizer, olha, esse era nada, esse cara era um nada. No entanto, o Tiradentes não era apenas uma pessoa, era uma ideia, era uma memória. Não, e hoje é celebrado, e a pena que muitas vezes num feriado nacional a gente não lembre da história, né? Eu fiz questão de pesquisar, e lá no nosso programa, na emissora Coirmã, Rádio Estação FM, fizemos uma dedicatória de uns 5 minutos, ou 10, de 5 a 10 minutos, sobre a história dele, com vídeos e com vários historiadores tecendo a memória dele, né? Porque em honra àquele que lutou por um país, né? Em um país livre, já naquela época, nos anos 1700. E, enfim, só uma leve lembrança daquele que foi e faz parte da nossa história. E nós temos que tomar cuidado para que a história não se repita. A história não se repita. Hoje, nós podemos estar com a mente enfumaçada por diversas informações distorcidas. Mas nós temos que defender, sempre que houver um patriota, alguém que defende a nacionalidade, defende o Brasil, na sua essência, nós temos que voltar os nossos olhos para isso e defender essa pessoa. Podemos ter até divergência, mas temos que defender pessoas e ideias que defendem o nacionalismo brasileiro. Os americanos defendem... Não existe país mais nacionalista igual os americanos, e faz um sucesso danado. Lá, nada sai de lá, só entra. Os americanos privatizam também? Privatizam, mas onde é que é a privatização? É dentre os próprios empresários brasileiros. O dinheiro fica lá dentro, circula lá. Aqui no Brasil não, parece que é bonito vender as nossas riquezas e transformá-la em patrimônio de outros países. Não, aí nós não somos mais Brasil, não somos brasileiros. Quem não defende isso não é brasileiro. Então temos que defender ideias. Vamos tomar cuidado para que a história de Tiradentes não se repita novamente. Pode acontecer, vamos ficar de olho. Pegando o gancho, assim, a gente acompanha tanto o jornal televisivo, a televisão, o jornal escrito, sites, enfim. A verdade pertence a Deus, né? Para quem crê numa divindade, mas o fato é que nós, enquanto cidadãos, somos pouco participativos. Se você faz uma reunião de uma associação de moradores, se você de um sindicato, de um conselho de segurança, não consegue, né? Brasil afora tem os consegues, algumas cidades não tem, Morro da Fumaça não tem, se consegue ainda, já teve no passado. Conselho de educação, conselho de saúde, né? Então, assim, são organismos de pessoas voluntárias, né? E que tem o seu mandato, mas muitas vezes se repete os mesmos nomes por falta de pessoas dispostas a participarem desses conselhos, ou dessas associações, ou desses sindicatos. Onde é que eu quero chegar? É muito fácil nós culparmos os políticos que talvez estejam em Brasília, ou nas capitais de cada estado, né? Ou nas cidades em cada município. Mas o que nós, enquanto cidadãos, temos feito? Nós fazemos parte só do problema, da crítica, ou também da solução? Eu penso que nós, brasileiros, poderíamos ser mais patriotas, como você falou. Na América, já estivemos lá, é difícil a casa que não tem uma bandeira americana. É difícil o dia que você não passa em frente a uma escola, ou em frente a alguma repartição pública, ou, que você não ouve, né, o hino americano. Então, o patriotismo é muito evidente, né? Então, nós, enquanto brasileiros, poderíamos ser mais patriotas e mais participativos. O que eu percebo, e não é de hoje, é de algum tempo, devido talvez ao descrédito da classe política, ou ao descrédito da questão dos rumos do país, né?
que nós estamos, às vezes, desistindo. E nós não podemos desistir. A mudança começa na nossa rua, começa no nosso bairro, começa, às vezes, numa entrevista, num jornal. Mas é pouco, Schambeck, é pouco. Cada um, só isolado é pouco, mas se cada um fizer algo diferente, somando o todo, né, vai dar uma grande mudança, no meu ponto de vista. Para quem quer fazer, quem quer seguir a carreira política, ou quem quer fazer um pouquinho mais de política, é participar dos movimentos comunitários, né, Wilson? Ninguém nasce político, né? A pessoa se constrói político. Ou seja, os políticos de renome, seja estadual ou nacional, a maioria deles tem formação no movimento estudantil. Você pode pegar a biografia de um político que você talvez que esteja nos vendo e ouvindo aí em casa, que você talvez tenha uma certa admiração. A maioria deles começou aonde? Na faculdade, né? Na escola, no Grêmio Estudantil, que a gente chamava, né? Como cada ano as escolas fazem aquelas gincanas, né? A gente chamava de Grêmio Estudantil. Então, seja no ensino médio, no Grêmio Estudantil, seja na faculdade, no centro acadêmico. Enfim, isso gera o quê? Gera um sentimento de uma pessoa que pensa no coletivo, né? Porque eu penso que nós deveríamos construir menos muros e mais pontes. Cada família talvez esteja se isolando e talvez pela segurança ou pela falta dela seja necessário muros maiores, né? Mas pouco adianta você fazer um muro enorme se o seu vizinho ao lado está descoberto. No momento que você abrir o portão, você está correndo o mesmo risco daquele que talvez não tenha nem muro. Então, quando que vai mudar? Quando a sociedade, e nós somos sociedade, eu sou sociedade, o Beto é sociedade, você que nos vê e nos ouve é sociedade, o político é sociedade, o empresário é sociedade, o trabalhador é sociedade, o operário é sociedade. Fazer parte do quê? Do que for, das poucas portas que se abrirem, talvez, no seu bairro ou na sua cidade. Se alguém lhe convidar um dia para uma reunião de bairro, reunião de associação, enfim, participe. Por menos que você acha que não vai fazer mudança, só a sua presença lá, já você vai estar sabendo das demandas da sua localidade, você vai poder opinar sobre as transformações que você queira, ainda que demorem ou que nunca venham, talvez. Mas você participou, você não se acovardou, né? Faz parte e se torna um sujeito da história, né? Com certeza. Porque estava lá. Já estamos quase no final? Estamos chegando ao fim. Mas vamos ficar mais um pouquinho. Tem alguém aqui, não chegou ninguém ainda. Doutor Wilson, hoje, claro, você está na área da saúde, né? Tem conhecimento também pleno sobre esse assunto. Vacinação. Vacinação. Claro. Começa hoje todo o Brasil, né? E a H1N1, a influenza, enfim, como é chamado, a gripe. Os grupos são pessoas com doenças crônicas, são pessoas da terceira idade, pessoas idosas, né, de maneira geral. Professores também têm prioridade nesse instante, porque eles lidam com crianças das mais variadas idades. Mas o importante é que as pessoas se vacinem na medida em que a transmissão seja bloqueada, né? Talvez, numa população que ninguém se vacina, ela se transmite de maneira mais fácil, com certeza se transmite, e talvez as pessoas com a imunidade mais baixa sofram as consequências, né? Eu ouvi você falar ali que a gripe ela pode transformar numa sinusite, pode transformar numa pneumonia, pessoas com problemas pulmonares, enfim, e levar a óbito, né? Então, claro, e por que a vacinação, as campanhas? Devido à questão da sazonalidade, né? Agora estamos no outono, mas daqui a pouco está para vir o inverno. Inclusive, lá na faculdade, onde nós participamos em algumas oportunidades, a discussão é que nos próximos anos a vacina seja dada um pouco antes. Seja dada não só no mês agora de abril, mas já no final de março, quem sabe começar com umas 2 semanas de antecedência, porque até que a vacina surta efeito no corpo da pessoa, leva alguns dias. Então, não é instantâneo, né? Então, a discussão é essa. Antecipar um pouco a vacina para que ela se torne mais eficiente, porque o Brasil tem vários Brasis, né? Talvez para o Nordeste, para o Norte, que agora inicia a campanha, o verão lá, o outono, enfim, seja menos intenso, então ainda seja um clima quente. Mas para a região sul do Brasil, que já é um clima um pouco mais frio, né? Talvez ela possa ser antecipada. Frio e úmido. Né? Frio e úmido. Então, quer dizer, o Brasil tem vários Brasis, né? O Brasil mais quente, mais seco, e o Brasil mais frio, mais úmido. Então, dessa feita, a discussão é que no sul do Brasil, pelo menos,
se inicie mais cedo. Dr. Wilson, às vezes as pessoas, elas, já conversei com algumas pessoas que não fazem dizendo que não resolvem o problema, ou pessoas que têm medo. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Olha assim, a vacina, seja essa ou qualquer outra que seja a pessoa sofra o efeito dela, geralmente é feita com o vírus atenuado, né? Então, é um vírus ali que está vivo, né? Mas, enfim, de maneira mais atenuada. Há casos, né, de pessoas que tinham alergia, né, à questão da vacina, e ela talvez tenha tenha causado algum efeito adverso. Então, é sempre bom, quando você vai se vacinar, você anunciar à enfermeira, ou ao médico, à pessoa que vai lhe atender, se você é alérgico a algum medicamento, alérgico a algum produto, enfim, para que a pessoa que de posse dessa informação decida ou não vaciná-lo, né? De maneira geral, a maioria dos casos não há qualquer reação adversa. Mas, como na biologia, o meu organismo não é igual ao seu, que não é igual, de maneira geral somos iguais, mas você talvez tenha uma diabetes, ou talvez tenha uma hipertensão, o Halley talvez não tenha nenhuma patologia, mas talvez tenha alergia a algum medicamento. Então, é sempre bom, né, você, antes da vacina, anunciar se você teve no passado algum efeito adverso ou se tem alergia a algum produto. Tem alguém aí? Zelândia, um grande abraço, muito obrigado, Zé. Nélio Thomas Alves, um grande abraço, muito obrigado. Vardeli Pedro Fogaça, um grande abraço, muito obrigado. Mara Frasson, que bom tê-la conosco. Chaveiro Pereira, um grande abraço. Ana Napoleão Vieira, que bom tê-la conosco também. Zulamar Rita, um bom dia, Zulamar. Dr. Wilson, hoje, segunda-feira, uma segunda-feira boa, né? Uma segunda-feira com sol, a semana promete ser brilhante. E quais os dias aí, também para brilhantar um pouco aí das pessoas que acompanham você aí nas redes sociais, o dia do programa na emissora na Estação Cocal? Então, lá em Estação Cocal, aqui é um bairro que pertence a Morro da Fumaça, a Rádio Estação FM, é todo sábado das 10 ao meio-dia. Estamos agora nesse sábado o Ricardo Bittencourt, Vitamina, presidente da Sanofu, e sua diretoria, 2 diretores pelo menos, o Everton Meneghel e o Diego Salvan, virtuoso. E sábado passado foi o padre Daniel Pagani, lá da paróquia de Uruçanga. E sábado que vem será o proprietário da Vinícola Amazon, né, que vai ter uma festa italiana agora em maio, dia 6 de maio, ali na vinícola. Quem vai para Uruçanga, quem conhece bem a Vinícola Amazon, é bem conhecida, então nós vamos entrevistá-lo. Mas a questão da rádio comunitária, a questão da TV comunitária. A TV RSU, ela é comunitária, porque você traz aqui pessoas da comunidade, pessoas simples, pessoas sem... a gente não combinou nada, né? Eu vim aqui trazer o exemplar dessa semana do jornal e fui convidado e de pronto aceitei. O que eu quero chegar ao ponto, citamos aqui vários nomes, Tiradentes inclusive, é da questão da liderança. Existe muita hipocrisia. Você talvez numa empresa, seja pública ou privada, tenha ali uma comissão de um plano de carreira, talvez tenha um sindicato e talvez tenha outras comissões, cujos representantes são indicados pelos profissionais, pelos servidores, pelos funcionários da empresa, para representá-los. E eu penso que a mudança começa não só no bairro, na rua, mas nas empresas também. Nós, enquanto funcionários de uma empresa, nós digo a população, seja pública ou privada, nós temos também ter um certo espírito de corpo, um espírito de coletivo, né? Não está bom quanto está bom para mim só. Nós temos que lutar pelo outro. Mesmo um ateu, aqui não é religião, em que pese isso seja um sentimento, a solidariedade é pregada por várias religiões. Eu penso que nós estamos nos afastando da solidariedade. Estamos nos afastando do espírito coletivo. E estamos nos aproximando da hipocrisia. Na medida em que nós, talvez, não queremos ser o representante da comissão A, B ou C, não queremos ser os diretores do sindicato A, B ou C, não queremos participar do conselho, seja de saúde, segurança, ou alimentar, ou de educação, que no Brasil afora os municípios possuem, a nível estadual também, mas nós criticamos aquelas pessoas que se dispõem de forma voluntária a participarem, né? Então, assim, é muito fácil você jogar pedra em quem está na vitrine. Mas quem sabe nós, você que está nos vendo, ou aqui no nosso live, aqui no nosso Face, aqui, que vai para a Rádio Estação, também queira participar de um conselho, aí em Garopaba, aí em Tubarão, aí em Morro da Fumaça, aí em Criciúma,
Participe do seu sindicato, do seu bairro, da sua associação de moradores, participe de um jornal, participe de uma comunidade de base eclesiástica, de uma igreja, enfim, ajude, né? Porque criticar por criticar é muito fácil. E é melhor errar tentando fazer do que se acovardar e pouco ou nada fazer. Sazil Schambeck, foi uma alegria recebê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo, venha sempre. É uma honra, agradeço a oportunidade, né? E grande abraço a todos que estão nesse instante nos vendo e ouvindo, e vão nos ver e ouvir daqui em diante, quando postarmos, né, essa entrevista nas plataformas que nós pertencemos. Até te convido novamente para segunda-feira estar aqui novamente. Vai ser uma honra. Um grande abraço. Um grande abraço. Gente, muito obrigado pela sintonia. José Fernando Madeira, pelo menos uma vez, hein, José Fernando Madeira? Tu era o único da família que estava... Segunda vez? Estava desgarrado, agora sim, vem dar audiência, né? Pelo menos a família tem que dar audiência aqui. Gente, muito obrigado. Voltamos amanhã a partir das 8h30 da manhã. Mas você pode nos acompanhar lá no nosso canal, no tvsu.com.br. Continuamos lá o tempo todo com diversas entrevistas. Inclusive essa entrevista será repetida lá, tá certo? Grande abraço, muito obrigado. Até amanhã.